Olá, muito bom dia. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, esse é o Jornal da Manhã, Todo Poder Emanando do Povo. Eu sou Gustavo Reis, estamos aqui para fazer mais uma edição do nosso querido Jornal da Manhã. Deixa eu trazer já para a tela aqui o Alex Canuto, que está conosco no dia de hoje. Bom dia, Canuto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. Hoje mais cedo, daqui a pouco nossos amigos estarão com a gente, mas vamos que vamos. É isso aí, hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo, mas a gente não deixará de fazer o Jornal da Manhã. Bom, Canuto, na hora de criar esse banner do dia de hoje, né? O que me vinha à cabeça eram os desdobramentos ainda do efeito do dia 25. E isso mostra quão poderoso foi o dia 25, o ato do dia 25. Né? As notícias que tomam conta ainda dão respeito a tudo aquilo que aconteceu. Como a gente já adiantou ontem, né? Muita narrativa criada, muita informação colocada na mídia, muita coisa dita pela imprensa, mas fato é que o dia 25 ainda dita o tom da política nacional. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o tamanho, efetivamente, passada aí 24 horas, né, praticamente com 48 horas do ato, o tamanho do que realmente aconteceu no dia 25. Né? Muitas vezes, no calor da emoção, a gente não consegue mensurar o ato. E agora acho que já dá para a gente ter uma noção muito melhor daquilo que aconteceu no domingo e os desdobramentos desse ato, né? Sim, o mundo político só fala disso, a internet só fala disso, a imprensa só fala disso ou não fala, né? Tem jornalista dizendo, não vou comentar aí o ato do 25 de fevereiro, jornalista da velha imprensa, que não tem o que falar, alguns têm a cara de pau de tentar desqualificar o ato, né? Chegar e arrumar algum problema qualquer e dizer, o STF vai usar, não, a Polícia Federal, perdão, a Polícia Federal vai usar a fala do Bolsonaro no inquérito, a fala dele agora, no dia 25, no inquérito que investiga a tentativa de golpe. Assim, vai usar a fala dele como ali, né? A tentativa de golpe foi lá atrás, ou é constante, vai dizer o quê? Que ele tentou dar golpe lá no domingo. Ele foi lá dizer que vai defender a democracia. Tá? Não tinha uma faixa atacando ninguém, a fala dele não foi atacando ninguém, foi se defendendo. Que tentativa de golpe, né? Mas aí, eu sei lá se realmente a PF vai fazer isso. Lembra do caso daquela jornalista da Globo, que disse lá que a PF tinha achado um computador da BIM na casa do Bolsonaro, fontes ligadas à PF dizem isso, aí embaixo, a PF nega em nota oficial, né? Isso virou notícia um mês atrás. Agora a PF vai usar, não sei quem falou, quem da PF falou que vai usar. Pode ser verdade, pode não ser. Nada que sai na velha imprensa dá para confiar, dá para saber o que é mesmo, né? Essa questão dos números de manifestantes, assim, ficou ridículo. Aquele instituto, grupo de pesquisa da USP, né? Grupo de pesquisa disse que só tinham 185 mil pessoas na Paulista. A Polícia Militar, aliás, disse que tinham 750 mil, né? E enquanto que a ciência da USP, né? O método científico, estatístico, imagina, esse método deles, pergunto, se eles não fazem esse cálculo ao som de Bob Marley com aquela fumaceira no ambiente ali, para chegar numa conta dessa. Eu não sei se eles fazem ciência assim. Aí depois todo mundo é obrigado a acreditar. Aliás, outra pergunta. Quem não acreditar que só tinha 185 mil pessoas na Paulista é um negacionista? Está negando a ciência estatística da USP? A gente é negacionista porque está negando isso aí? Ora, a Polícia Militar disse 750 mil, mais do que isso, o testemunho de quem estava lá. As imagens feitas com drones, as imagens feitas porque estava em cima de algum prédio. É a imagem e as 1000 palavras do Instituto de Pesquisa, do grupo de pesquisa da USP. É o testemunho de milhares de pessoas, centenas de milhares de brasileiros, contra o método científico de um grupinho lá da USP. Mas a verdade é o seguinte, pouco importa também ficar discutindo se foi 185 mil, se foi 750 mil, o que vale é a imagem. Aquela imagem está correndo o mundo, sabe? O mundo inteiro falando daquela imagem. O pessoal da esquerda ficou abalado mesmo, eles sabem que não colocam o povo na rua. Gente lá do grupo dele já falou, não tem mais esquerda no Brasil, tem direita, né, em termos de força política, o que eles têm é cargo, caneta e pessoas obedecendo às canetadas deles, só isso que eles têm. Carguinho. Poder, povo mesmo, a sociedade não está do lado deles, eles têm consciência disso, que não está do lado deles. E eu lembro que outra coisa que eu falei aqui a semana passada, gente, o pessoal falou, impeachment do Lula, né? Porque ele tinha feito a declaração de Israel, acho que no domingo ou na segunda, da semana passada,
e o presidente já tinha convocado, foi durante o carnaval, ele convocou para o dia 25, foi mais ou menos lá para o dia 10 que ele convocou, dia 10, dia 20, por aí, perdão, dia 10 ou dia 15, né, que ele tinha convocado agora para o dia 25. Aí o pessoal perguntou, vamos levar faixa com quer dizer eles fora Lula. Eu falei, gente, não precisa, não tem que levar, primeiro porque o Bolsonaro pediu para não levar faixa contra ninguém, segundo que não precisa, não precisava. E vários jornalistas, tuitadas do exterior disseram, brasileiros na rua contra Lula, né? Brasileiros pedindo impeachment de Lula, apoiando o Bolsonaro contra Lula. Eu falei isso, gente, o mundo político ia ler isso perfeitamente. Tem um aqui do Visegrad, da França, né? Tá dizendo lá, brasileiros na rua, hoje brasileiros mostra, olha aqui, Israel flags, já falar traduzindo, vai, bandeiras de Israel em todo lugar em São Paulo hoje, enquanto brasileiros mostram sua oposição ao presidente Lula, pela declaração recentemente antissemita. A bandeira de Israel já foi o fora Lula, a bandeira de Israel já serviu para mandar o recado, né? Aí coloca assim, eles querem impeachment do Lula por autoritarismo. Não tinha uma faixa falando isso, nenhum dos oradores falou isso, mas a bandeira de Israel já disse isso fora Lula. Fora Lula. É assim que faz política, gente. É assim que faz. A direita está dando um salto qualitativo enorme. O mundo político leu isso, está abalado, a pressão política vai aumentar, possivelmente vão ter outras manifestações, nas outras vão aparecer, aí sim, faixas fora Lula, o pichuleco, né, vai ser ressuscitado, tem alguns daqueles pichulecos guardados aí pelo Brasil, aquele boneco enorme do Lula vai ser ressuscitado, daqui a pouco não vai dar para segurar. É o que a rua vai dizer e vai dizer espontaneamente. Não é o presidente Bolsonaro que vai falar, peça o impeachment do Lula. Ele não vai falar isso, não. Ele não vai falar. É o povo espontaneamente que vai pedir o impeachment na rua aí, agora talvez em março, se não for em março, em abril. No 1º de maio já é uma data marcada, já é uma data da direita. Ali certamente vai ter uma manifestação grande no 1º de maio e até lá o impeachment vai estar 100% na pauta do dia. Pois é. E aí a gente vai agora começar. Nós já falamos ontem sobre isso, né, os desdobramentos, ainda muito fresco, tudo aquilo que tinha sido dito na noite anterior e na manhã de ontem. E ontem nós tivemos o dia inteiro com uma série de desdobramentos, declarações importantes, matérias importantes, muita coisa sendo colocada como narrativa, muita coisa colocada como de fato, efetivamente aconteceu. E a gente vai começar a analisar tudo isso aqui no dia de hoje. Deixa eu pegar uma imagem, deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui na tela já para vocês, uma imagem que para mim é muito significativa e é algo que nós chegamos a falar no dia de ontem, né? E aí eu quero que vocês prestem atenção de como esse tipo de abordagem da mídia tradicional, ele pode muitas vezes influenciar no pensamento das pessoas sem as pessoas fazerem a primeira leitura mais correta de como realmente aquilo teria acontecido e se teria condições de ser diferente os tipos de declarações atribuídas a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu botar aqui. A Revista Oeste colocou, Canuto? Está na tela já? Não. Deixa eu botar na tela aqui para vocês. Pronto, agora sim na tela. A Revista Oeste repercutiu algo que nós falamos no dia de ontem, né? Eles botaram assim, a repercussão do ato pela democracia no STF. Ministros do STF classificaram a mobilização como desespero, em virtude dos trabalhos da Polícia Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Em off, um dos magistrados disse ao jornal Estadão que esta semana vai ser rica e falou em aguardar o que virá. Ao site Metrópolis, outro juiz da corte acrescentou que vê prova material do que seria uma ruptura institucional com o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Canuto, duas coisas. Primeiro, assim, são dois veículos da mídia tradicional. E quando a gente vê esse tipo de declaração, e nós falamos ontem sobre isso, né, ainda citando a questão da Polícia Federal, parece aquela coisa do desleitor. Se você não coloca o nome de quem disse, se você simplesmente diz que alguém disse, a gente não pode confiar 100% nessa informação, uma vez que, infelizmente, o histórico da imprensa ele é enviesado. Vamos lembrar do caso da ABIN, né, do computador da ABIN que estaria com o Carlos Bolsonaro, uma jornalista da Globo, veio a público falar isso, colocou no seu blog, colocou na televisão, dizendo que tinha sido apreendido porque uma fonte da Polícia Federal tinha informado, e depois de esgarçar o dia inteiro repercutindo aquilo, e aí o próprio Metrópolis, a Folha de São Paulo foram os primeiros veículos a repercutir, o antagonista também a repercutir, afirmando que tinha o computador da ABIN com o Carlos Bolsonaro. No final do dia, essa jornalista veio e disse que ela tinha errado,
que não confirmava mais a informação. Então, numa guerra que a gente sabe que é uma guerra de narrativas, uma guerra psicológica, esse tipo de informação serve muitas vezes para abalar, efetivamente, aqueles que estão lutando. E aí eu me lembro do Maquiavel, eu me lembro do Hitler, que dizia que você ganha uma guerra tirando a esperança do oponente, não tirando a sua valentia, né? Você fazendo com que ele perca as esperanças. E ontem a gente já viu um resultado prático do ato em relação ao lado de cá. Né? Nós vimos muito mais engajamento, nós vimos muito mais presença nas redes sociais das pessoas, enfim, as pessoas se reanimaram, as pessoas que viviam um luto muito profundo, que começou a ser quebrado no segundo semestre do ano passado, já no final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre, o ato do dia 25 mostra que realmente as pessoas voltaram a ter esperança e voltaram a se manifestar. Como é que você vê o posicionamento da imprensa nesse sentido, Canuto? Como é que você analisa esse jogo de narrativa que é importante que esteja conhecido por todos nós? Porque senão as pessoas acabam se desmotivando, né? Gustavo, você pode colocar de volta aí aquela imagem que você colocou dos ministros? Que a gente vai ver. Impressionante. A imprensa, os jornalistas, assim, não conseguem pensar fora da caixinha, né? Bolsonaro faz um ato, chama um ato lá em defesa da democracia e para que ele se defenda. E assim, eles vão lá ouvir ministros do STF, e ministros do STF conversam com jornalistas. Ora, se isso, primeiro, ministro do STF tem que se manifestar nos autos, tá? Se acha que foi golpe, que foi tentativa de golpe, vai lá. Segundo aqui a prova colhida, artigo tal, artigo X, artigo Y, tá aqui a prova material do golpe e julga. O que tem que estar em entrevista para jornalista? É que eles não estão fazendo justiça, estão fazendo política, estão plantando notinha em jornal. Gente, isso é coisa de parlamentar, isso é coisa da oposição, isso é coisa da assessoria de comunicação do governo. Agora, o STF, ele desce do pedestal de supostamente julgador, né? E desce para a planície para fazer política, para ir para o embate. Aí veio o ministro Flávio Dino dizer que cabe ao STF controlar os outros poderes. Não cabe, não está escrito isso na Constituição. E mais do que isso, o STF não tem legitimidade para isso. Não tem autoridade, não tem constitucionalidade, não tem legitimidade para fazer isso. Eles vão tentar fazer. Eles querem ao mesmo tempo ser jogador na planície, ser parte e ser juiz do processo. Né? Aí coloca lá, olha só, ministro do STF, a gente não sabe se é verdade ou não. A gente não sabe porque é jornalista falando, né? Mas tá lá. E olha que é a Revista Oeste, hein? Que é uma mais credibilidade. Ela repercute que o Estadão, e que o Metrópolis falaram, né? Isso. Mas tá lá, que Estadão e Metrópolis teriam falado que classificam como desespero. Primeiro, desespero é crime? Não é crime. Ele pode estar desesperado. Qual o problema? Quem tem que falar que ele está desesperado é a oposição. Que o Lindbergh faria, lembra o discurso dele? Vai todo mundo ser preso, vai todo mundo direto para Papuda. Olha, eu não sei quantas papudas teriam que ser construídas, né, para colocar todo mundo lá dentro. Ninguém foi para Papuda, não vai, é bravata. Esses caras, assim, a esquerda, um deputado do PT vai lá na base da ameaça, mostra que é bravata que ele está falando, mas que o petista fale bravata, vai lá. Agora, ministro do STF, fazendo esse papelzinho de conversar com o jornalista e plantar notinha, dizer que foi desespero. Gente, isso é uma forma de atacar politicamente. Ele quer desqualificar o ato e não foi desespero. Olha, julgue os casos nos autos, ministros. Isso aí não é função de ministro. É um bando de político, militante, ativista que está ali. Não são todos, obviamente, duvido que sejam todos que façam isso. A maioria não faz. São só os mais ousados, os que menos se controlam, os mais ansiosos, os de QI mais baixo lá, que descem, né, que vão para o Congresso da Uni, pegar microfone e fazer discurso em Congresso da Uni. Olha lá, dizer que foi desespero, né? Em virtude do trabalho da PF, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Enfim, né? Aí, em off, um dos magistrados disse ao jornal Estadão que essa semana vai ser rica. Como assim rica? Ele tem que julgar. Ele vai julgar o quê? Ele está antecipando decisão? Ele sabe que a decisão dele não vai ser só a aplicação da lei, vai ter impactos políticos, sociais no Brasil. Vai ser rica. Aguardar o que virá. É o seguinte, a semana vai ser rica, aguarde o que virá, foi desespero. Quer dizer, os ministros do STF tentando mostrar força. Estão tentando mostrar força. Judiciário não precisa mostrar força, ainda que ele seja criticado, não tem que mostrar força. Quem tem que mostrar força é a oposição, é o governo, não é o judiciário. Olha só como é que eles atuam, como eles se comportam. Perdem a moral, perdem a credibilidade, perdem o respeito natural da população. Aí depois vou dizer que a culpa é nossa, que estamos aqui falando. Eles é que falam com jornalistas que fazem isso. O povo pensa isso, o povo vai para a rua. A gente só reverbera aqui o que a gente escuta do povo.
Agora, tá ali, mas tudo bem, quer derrubar nosso canal? Derruba. O povo vai continuar indo pra rua. Quantos canais foram derrubados? Quantas censuras Shadowban em canais de direita no próprio presidente Bolsonaro? Basta ele gravar um vídeo com a mão no bolso, um vídeo simples, no celular ali, pessoal, pra rua dia 25. Tá lá 750 mil pessoas. Tá lá. Por causa, entre outras coisas, desse tipo de atitude. Então não adianta ficar derrubando o canal, censurando, bloqueando conta. Sabe assim, derruba um, aparece o outro no lugar. E tá aí o resultado que a gente viu no domingo. Perdão, exatamente isso. Está aí o resultado que a gente viu. Então, essa é a primeira notícia. A gente vai começar a trazer essas notícias para vocês começarem a perceber como é que o jogo de narrativas, contra-narrativas, de informação, ele é feito, e no meio dessas informações tem muita verdade, tem muita mentira, tem muita forma de criar pressão, tem muita forma de criar factoide, enfim, tem de tudo nisso daí. Deixa eu pegar uma outra aqui, que ela é muito importante, deixa eu ver se eu acho ela aqui rápido para a gente poder falar, porque eu queria falar, eu tinha separado para falarmos depois dela. Deixa eu ver se ela está por aqui. Cadê? Bom, não estou achando agora, então deixa eu entrar na ordem que eu tinha colocado aqui, ó, porque a gente tem um vídeo, inclusive, para colocar. Nós temos 2 vídeos. O Moraes, o ministro Moraes, Alexandre de Moraes, ontem, ele citou o duelo do Bambam contra o Popó para defender a democracia. Eu vou botar primeiro o trechinho onde ele fala sobre o duelo e depois eu vou botar o trecho maior, porque eu acho que é importante nós entendermos o trecho maior. Mas primeiro, esse pedaço onde ele fala sobre o duelo e depois a gente vai fazer uma análise sobre isso tudo. Prestem atenção, por favor. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de Bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Bom, ele termina falando de regulamentar, mas ele claramente tenta uma conexão com o povo, uma conexão com as pessoas, falando de algo que aconteceu no final de semana, uma luta, tentando linguajar popular. Agora, vamos ver o trecho todo. Vamos ver o trecho maior, onde ele cita essa situação toda, e essa foi a reação do ministro Alexandre de Moraes àquilo que aconteceu no domingo, no dia 25. Vamos lá. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos bem feitos, ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Canuto, qual análise você faz das declarações do ministro Alexandre de Moraes em relação ao dia 25? Sentiu o golpe. Ele faz a comparação na luta do Bambam com o Popó, ele não se coloca no lugar do Popó, ele se coloca no lugar do Bambam. Aliás, a esquerda inteira sentiu o golpe. O Alexandre de Moraes representa a esquerda inteira. Ele é hoje um representante de toda a esquerda, o mecanismo, né, a velha política aí que voltou a ocupar o governo federal. Ele representa tudo isso. Ele está falando em nome de toda a velha política, esquerda e centrão que está do lado da esquerda. Ele não se coloca do lado do Popó, vamos bater. Não podemos recuar. Quer dizer, mostra como toda a esquerda sentiu o golpe. Mais uma vez, ele não está falando como magistrado, está falando como militante, como quem tem lado. O lado dele é o lado da esquerda, sabe? Ele não é defensor da democracia, é defensor da esquerda. Está falando que precisa fortalecer as instituições. E por acaso a direita, o pessoal que estava na rua queria enfraquecer instituições, está atacando instituições. Ali no domingo,
não teve uma quebradeira, não teve uma vidraça quebrada. Dessa vez tinha uma vigilância grande para não entrar infiltrado, não tinha uma faixa contra ninguém, não teve ataque a nenhuma instituição. Que instituição que ele precisa defender? Né? É que assim, agora ele vive disso, ele vai viver disso durante muito tempo. Defesa da democracia e defesa das instituições. Né? Você vê que em nenhum momento ele cita o povo. Em nenhum momento ele cita o povo. A democracia dele é só instituições. É só o estamento burocrático. É só a elite que ocupa o estamento burocrático. O povo não entra na democracia do Alexandre de Moraes. Anseio do povo não vale. Ele vai chamar de extremista, de qualquer outra coisa. Né? E diz que estão corroendo a democracia por dentro. Ora, não, as pessoas que estão na rua justamente para fortalecer a democracia, querendo aplicação da lei, querendo imparcialidade do STF. É isso que foi pedido na rua, que vinha sendo pedido antes. E isso não tem isso no Brasil de hoje. Né? Então, a fala dele demonstra muito isso. Você vê que ele fala como líder, ele fala como líder, não como juiz, discreto. Né? Por exemplo, você pega o oposto, dá um exemplo que é o oposto disso, o Sérgio Moro. Ele era juiz, esse aí tinha a judicatura na veia, no DNA dele, a vocação para ser juiz. Quando ele vai para a política, ele continua se comportando como juiz. Até hoje ele não pegou ainda o traquejo da política, ele é juiz. Ele é um juiz na política. O Alexandre de Moraes é um político no judiciário. Está falando como político, como líder. Precisamos fazer isso, vamos lá. Ele está fazendo uma fala, uma reunião de organização da esquerda, depois do BAC. Vamos fazer isso, a meta é essa, o objetivo é esse, o discurso é esse, precisamos disso, precisamos regulamentar o que falta. Como você regulamentar? A gente tem que regulamentar o Congresso. No Congresso também tem gente da direita. Né? Então, assim, mas ele está falando para a base esquerdista. É isso que ele está falando. E aí, obviamente, ele não vai falar, estou falando para a base esquerdista, o discurso dele é sempre da defesa da democracia. Né? Engraçado. Aí ele fala que o critica o outro lado por defender a liberdade. É pecado defender a liberdade? Né? Liberdade de expressão? Né? Olha o caso do jornalista português, que aconteceu no domingo, entre tantos outros casos aí de pessoas, jornalistas brasileiros, pessoas simples, ativistas, que tiveram suas páginas derrubadas, canais desmonetizados e tudo isso. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É crime defender liberdade? Não sabia. Só se agora, a partir dessa fala dele, começa a ser, mas até onde eu sabia, não era. Né? Eu estou ajudando aqui a compartilhar. Quando ele cita ali no texto da confusão, ele fala claramente, né, de criar uma confusão, etc. e tal, e fala da defesa da democracia. Ele faz um discurso muito, muito enfático, né, de defesa dos valores, como alguém estivesse querendo corromper um agente externo que estivesse querendo corromper, ele estivesse ali realmente para assegurar a democracia, mas ele termina falando de controle. É preciso controlar, é preciso restringir, é preciso, né? Ele usa ali o termo, é preciso criar os controles, etc. e tal. Não é nenhum absurdo de ver que o discurso é feito em cima, acusando os outros daquilo que hoje o sistema faz, né? De hoje do que o sistema faz. Exatamente isso. E aí, nós temos um videozinho aqui sobre o caso do português, do jornalista português Sérgio Tavares. Nós não vamos entrar no caso de fato agora, mas eu acho importante colocar esse vídeo, que é um vídeo da Bandeirantes, uma jornalista da TV Bandeirantes, onde ela cita o que ocorreu com ele. Né? Ontem nós tivemos um texto feito por um jornalista falando que, no bom português, né, o cara levou uma prensa, etc. e tal. E aí nós temos aqui o que a TV Bandeirantes colocou. Deixa eu separar, sumiu aqui na minha tela de novo. Peraí. TV Bandeirantes. Ah, não, está no outro perfil. O que a TV Bandeirantes colocou, o caso do jornalista, que ontem, né, Canuto? Ontem à noite, na hora de embarcar de volta, sofreu as mesmas situações. Ele disse que teve o passaporte mais uma vez retido, mais uma vez foi questionado, os policiais federais não sabiam muito bem o que fazer diante daquela situação e acabaram, por fim, o liberando. Está aqui o vídeo, um perfil colocou na rede social como Democracia Viva. Eu vou abrir aqui para vocês poderem assistir. Canuto, como é que você vê essa situação do jornalista português de ser importunado mais uma vez, e aí, nesse caso, na volta para Portugal, acabou sendo liberado, mas ele ficou retido com o risco de perder o voo. Como é que você vê essa situação, Canuto? A situação de perder o voo, isso é comum, tá? Às vezes, quando o policial ele usurpa a sua função, abuso de poder, uma das formas é isso, é prender, eu vou revistar, segura o cidadão ali,
fazendo pergunta, tal, só para ele perder o voo, fazem de sacanagem. Dessa vez acabaram liberando. Mas muitas vezes fazem de sacanagem, o cara perder, depois libera, não achou nada, mas é o procedimento padrão e tal, né? E foi claramente recado, isso demonstra que foi recado, né? Deram o recado na chegada, ele deu uma banana para quem mandou dar o recado, e como foi falado aí, parece que não foi iniciativa dos policiais do aeroporto, foi ordem de cima, dá um recado, ele dá uma prensa nele, ele deu uma banana, pegou o microfone em cima do carro de som, falou na Paulista, e aí disseram, bom, se você assim, ignorou o recado, vamos dar outro recado na saída. Você pode ter certeza que ele vai voltar para o Brasil uma hora para cobrir, vai ter as manifestações de impeachment da Dilma, o impeachment do Lula, o impeachment vai entrar na pauta e ele vai voltar uma hora para o Brasil. E aí pode ter certeza, estou falando aqui, hoje é dia 27 de fevereiro, o dia que ele voltar também vai ter outra prensa em cima dele, sem motivo nenhum, outra prensa em cima dele ali no aeroporto, ele vindo trabalhar, né? E assim, querer cobrar visto de trabalho dele contraria o que está no próprio site da Polícia Federal. Nós falamos aqui ontem da lei, né? E essa lei consta, inclusive, no site da Polícia Federal. Jornalista vindo fazer cobertura de evento, se ele não é empregado aqui no Brasil, se ele é empregado de agências estrangeiras, não precisa de visto. É o tal da viagem de trabalho, é a viagem de 90 dias, prorrogado por mais 90. Não tem razão. Você vê, ele ficou 2 dias no Brasil, não tem razão. Ele tem mais, ficou 2 dias esse ano, agora ele pode ficar mais 88 e pode solicitar prorrogação por mais 90. Então não tem razão para parar o jornalista português quando ele entrar. Mas a gente está cantando a pedra aqui, que ele vai ser parado de novo, vão prender passaporte, vão levar para a salinha, vão fazer pergunta, vão pedir um cartão de coisa que toma no braço, né? Tudo, sim, não importa se está na lei ou se não está, mas vão dar a prensa nele. Sabe? E aí, para a gente poder linkar com o assunto passado, eu vou botar esse trecho do vídeo aqui, que ontem um editorial do Jornal da Bandeirantes falou sobre a situação do jornalista. Vamos lá. Alana, olha, para liberar ou barrar a entrada de alguém no país, o que importa é a documentação. Se o visitante é suspeito de algum crime, se traz na bagagem algo proibido. No caso, era um jornalista, com as ideias dele, que veio ao Brasil acompanhar os atos na Avenida Paulista, que reunia apoiadores do ex-presidente. A Polícia Federal poderia questioná-lo sobre o visto de trabalho, mas jamais interrogá-lo sobre o que ele pensa do Brasil ou sobre qualquer outro tema. Democracia é uma palavra bonita no discurso, mas na prática exige respeito e a garantia de direitos a todos. O que a Polícia Federal fez não condiz com o que somos, um Estado democrático. Bom, vamos lá, Canuto. Primeiro, deixa eu pensar aqui. Primeiro, ela afirma que nós somos um Estado democrático. Será que nós somos um Estado democrático? Mas eu não quero nem entrar nessa discussão. Eu quero entrar naquilo que ela fala ali. Democracia é uma palavra bonita no papel, mas que exige respeito, etc. e tal. E aí eu volto àquele vídeo anterior do ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz ali que a democracia precisa ser preservada no Brasil, e aí ele fala de controle. Ou seja, ele fala que precisa mudar a legislação existente para garantir a democracia. Será que a legislação existente hoje não garante a democracia? Será que o que a gente tem hoje de lei, de ordenamento jurídico no Brasil, será que a Constituição Federal que nós temos hoje não garante a democracia? Nós só teremos a democracia garantida se mudarem a lei e, assim, criarem uma lei que se adequa ao interesse de alguns? Bom, vamos falar disso, até porque ela cometeu um outro equívoco, falando que não tem problema questionar sobre o visto de trabalho. Tem sim, tem. O policial, o agente da imigração, que trabalha com imigração todo dia, sabe que não tinha nenhuma irregularidade. Questionou porque precisava de algum pretexto para parar o cara e dar a prensa nele. Aí usou a questão do visto de trabalho e usou outras coisas. Então, assim, não podia ter questionado nada disso. Aí chega o ministro Alexandre de Moraes, ele critica a direita, que ele chama de extrema, dos extremistas, por usar a palavra liberdade toda hora. E ele usa a palavra democracia. Né? Eu uso toda hora a palavra liberdade para atacar a democracia. Ele usa a palavra democracia e, assim, na mesma fala, ele diz, como o Gustavo falou aí, vamos ter mais controle. Né? A democracia é para fortalecer as instituições. Fortalecer o quê? Os instrumentos de opressão ao povo, não as instituições. Quem quer fortalecimento das instituições é aquele povo que estava na rua domingo. E esse povo é que está querendo fortalecer a instituição.
Porque, realmente, democracia precisa de povo, precisa de instituições. Instituições, assim, elas têm que representar o povo na democracia. Se elas não representam o povo, elas estão contra o povo. Elas são um empecilho à democracia. Então, mais uma vez, na fala do Alexandre de Moraes, ele não fala uma vez a palavra povo. Não fala uma vez. O povo foi para a rua. Ele fala extremistas. Porque o povo é de direita e ele é da esquerda. Então, por isso ele se recusa a falar povo na rua, fala os extremistas. Quer dizer, tem 750 mil extremistas no Brasil. Todo mundo que estava ali na rua é um extremista. Né? Dessa vez não teve quebradeira, não teve infiltrado, não tinha o que falar. E aí ele fala esse tipo de coisa. Né, Gustavo? Eu estou brigando hoje aqui com o Chroma Key. É bom lembrar que a única manifestação na história da direita, que faz manifestação depois de que se reencontrou, né, como grupo, depois que saiu ali da espiral do silêncio, pelo menos há 11 anos, 12 anos, a única que deu problema foi o do dia 8 de janeiro, que nós não temos imagens, que nós não temos uma série de perguntas não respondidas, apenas uma narrativa na imprensa, o tempo inteiro colocada contra os manifestantes do dia 8 de janeiro e por tudo que aconteceu, né? A gente não tem. A única que a gente só teve problema foi aquela lá. Curiosamente, foi aquela lá. Bom, então, o ministro Alexandre de Moraes faz essa declaração e eu acho que é muito sintomático na declaração dele. Primeiro, ele pede isso tudo, né? Ele pede o controle, mas o que eu acho que é muito sintomático, e pouca gente se atentou a isso, foi ele tentar falar no linguajar popular, tentar se comunicar com a população, citando a questão da luta no final de semana, né? Dizer que não pode baixar a guarda, porque senão a democracia vai cair, que precisa estar firme, etc. e tal. Eu acho que isso daí demonstra efetivamente uma necessidade de falar com o povo brasileiro. E aí, uma das notícias que saíram ontem foi que nós que estivemos presentes, ou que compartilhamos, ou que assistimos o ato do dia 25, estávamos vendo ali um ato organizado pelo pastor Silas Malafaia, pelo presidente Bolsonaro, mas que eles teriam se articulado anteriormente para levar informações ao Supremo Tribunal Federal, ou então, a imprensa tenta passar nesse tom, meio que pedir uma permissão para que o ato acontecesse. Duas informações nesse sentido. Primeiro, que o pastor Silas Malafaia teria conversado com o ministro Gilmar Mendes anteriormente, falando de que não atacariam as instituições, mas que ele criticaria o ministro Alexandre de Moraes. A segunda informação é que o presidente Bolsonaro teria se reunido com Michel Temer, conversado com ele, e o Michel Temer também teria levado a informação ao Supremo Tribunal Federal de que o Bolsonaro não criticaria o Supremo Tribunal Federal no ato do dia 25. Canuto, duas coisas que eu queria perguntar a você. Primeiro, dá para confiar nesse tipo de informação da imprensa? E segundo, em sendo verdade, em o ministro Gilmar Mendes sabendo o que aconteceria e o Supremo não ter, a gente não viu nenhuma nota por parte da imprensa contra o pastor Silas Malafaia. Nós não vimos a imprensa falar nada. A imprensa só falou que a Polícia Federal, não o Supremo, que a Polícia Federal poderia investigar o pastor Silas Malafaia. O Globo bateu no pastor Silas Malafaia, mas não teve nenhum jornalista que falou assim: Supremo Tribunal Federal está incomodado com as falas de Silas Malafaia. Supremo Tribunal Federal não gostou daquilo que foi dito por Silas Malafaia. A gente não viu nada nesse sentido, absolutamente nada. Então, a primeira pergunta, eu já te fiz, a segunda pergunta que eu te faço é a seguinte: será que o Supremo Tribunal Federal está gostando dessa situação em que o ministro Alexandre de Moraes começa a ser criticado duramente? Bom, acho que não. É porque o alvo principal deles é o Bolsonaro, não é o Malafaia, né? Ele sabe que não adianta. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: dá para acreditar no que a imprensa está dizendo? Porque esse é o pontapé inicial, né? Será que realmente aconteceu essa interlocução? Será que realmente o pastor Silas Malafaia falou com o Gilmar Mendes? E aí, a partir disso, dá para acreditar se realmente aconteceu de que o Supremo Tribunal Federal não se importa muito com as críticas ao ministro Alexandre de Moraes? Não sei, não dá para saber se é verdade ou não. Mas pode ser que tenha falado. Eu não sei se falou ou não. Mas não importa, mesmo que tenha falado.
Se eles, por exemplo, prenderem o Malafaia, tirarem o Malafaia, não acontece nada. No máximo vai ter, sim, algum protesto, no sentido de falas, notas de repúdio, alguma coisa assim, e vai continuar do mesmo jeito. O alvo é o Bolsonaro. As pessoas que foram lá, por mais que o Malafaia tenha convocado, não foram por causa do Malafaia, foram por causa do Bolsonaro. Nada contra o Malafaia, não é isso. Tinham várias lideranças conservadoras ali, mas todo mundo foi para ver o Bolsonaro. A briga para tirar selfie era com o Bolsonaro. Os outros, calhou de tirar selfie com algum outro ali, mas é o público inteiro querendo ver o Bolsonaro. É por isso que a imprensa está batendo no Bolsonaro. Né? O discurso incisivo, você pegar o Bolsonaro, como nós já falamos aqui, todos a linha geral dos comentários em toda a internet nesse sentido, que o Bolsonaro jogou na defesa no discurso. Quem foi para ataque foi o Malafaia. Teoricamente, teria muito mais motivo para bater no Malafaia, mas não bateram porque não adianta, não é ali o alvo. Eles não estão fazendo jornalismo, eles estão fazendo política. O alvo deles é o Bolsonaro. A raiva é o Bolsonaro. Né? Você falou o Globo só bateu um pouquinho, porque a Globo tem lá uma treta antiga com os evangélicos. Né? Aí o resto da velha imprensa não gosta do evangélico, mas é diferente, não tem a mesma treta lá no nível que tem a Globo. Então, assim, é todo um jogo de interesses e o que mais sofre com isso é a verdade. Tudo isso, o que mais sofre é a verdade. Você não sabe se conversou ou não dá para acreditar, o que falou, o que foi plantado na notinha, se está exagerado, se não está. A gente não sabe de nada, a gente só vê os movimentos. Vê a linha constante, é porrada no Bolsonaro o tempo inteiro, dizer que está defendendo a democracia quando não está. Né? A velha imprensa não faz isso, a velha esquerda não faz isso. A velha esquerda que hoje ocupa os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, fazem o contrário de defender liberdade de expressão e democracia, inclusive, apesar de falarem, mas é o cenário que a gente vive hoje no Brasil. A esculhambação, a insegurança jurídica que a gente tem no Brasil hoje leva a tudo isso. Eu já coloquei aí na tela sobre a questão da enquete. Eu peço para você responder a enquete, porque agora nós vamos entrar nesse assunto, né, já que a gente está aí abordando tudo que foi dito pela imprensa, né, pela imprensa nesses dias. E a pergunta da enquete é a seguinte: você acredita que as denúncias internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes podem gerar consequências internas aqui dentro do Brasil? Essa é a pergunta que a gente faz na nossa enquete de hoje. Canuto, só para poder deixar bem claro para as pessoas, os jornalistas colocaram que a conversa do ministro Gilmar Mendes e do pastor Silas Malafaia, elas aconteceram uma semana antes do ato, né? No diálogo, Gilmar afirmou ao pastor Silas Malafaia que não seria bom acirrar os ânimos, né? Ele, como organizador do ato, disse que ninguém criticaria o Supremo durante o ato, a não ser ele próprio. Ele faria as críticas e faria as críticas direcionadas ao Alexandre de Moraes, e que ele tem contato direto com os ministros do Supremo, inclusive todos os vídeos que ele faz, ele manda na lista de transmissão para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com isso, hoje saiu a notícia no dia de hoje, que o presidente Bolsonaro, através dos seus assessores, através, enfim, do seu grupo político, denunciará o ministro à Comissão de Direitos Humanos na OEA, né, na organização, nas organizações na OEA. Está aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. O ministro Moraes disse que os ataques à democracia seguem um padrão ditatorial. Mas o que a gente mais tem na OEA, né, Canuto, são denúncias das ditaduras de esquerda e como elas atuam, né? Então, a Organização dos Estados Americanos vai receber essa denúncia. O grupo de parlamentares ligado ao presidente Jair Bolsonaro já está preparando esse pedido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Primeiro, Canuto, não é a primeira denúncia, né? O PL já foi à OEA também, e foi motivo até de capa de transmissão nossa aqui. E agora essa denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu reafirmo a pergunta: será que a gente não começa a ver, de certo modo, um aquecimento, ainda que muito devagarzinho, em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Será que a gente não começa a ver que há um jogo aí de interesses que podem oferecer a cabeça do ministro Alexandre de Moraes para que a democracia seja preservada no Brasil? Vale lembrar que durante o mês de setembro, foi final de setembro, início de outubro, nós tivemos a votação no Congresso Nacional daquela PEC que colocaria freios no STF em relação às decisões monocráticas. Aquela PEC teve o voto
do líder do PT no Senado, apesar de toda a bancada votar contra, o líder do PT no Senado votou favoravelmente a essa PEC direcionada lá, guiada, né? Tinha como figura principal o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E naquele momento nós vimos um arranhão, nós vimos ali conversas entre o ministro, críticas do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, não somente eles, e obviamente o ministro Barroso por ser o presidente do Supremo. A coisa passou, a coisa esvaziou, a coisa ficou mais calma, e agora a gente tem essa situação onde o ministro Alexandre de Moraes começa a ser vítima de vários questionamentos por parte não só da oposição, mas também nesse cenário político todo. Como é que você vê tudo isso e essa denúncia na OEA? Bom, a denúncia na OEA é aquilo que se chama em política marcar posição, tá? Produzir matéria-prima para notícias. Quem dá a notícia hoje é a internet, né? Não é a velha imprensa que dá a notícia, não é a velha imprensa que diz mais o que é notícia. A velha imprensa não queria dizer que o dia 25 foi notícia, mas foi obrigado a dizer, porque a internet disse que o dia 25 é notícia, e a velha imprensa tem que ir na rabeira. Mas é negócio da OEA. Você vai lá e faz um protocolo, faz barulho, tira foto na frente, posta a foto, divulga, compartilha e tal. E aí você cria um fato político de que o Alexandre de Moraes foi denunciado na OEA. A OEA não tem jurisdição sobre os países, tá? Mesma coisa quando a direita faz isso, quando a esquerda vai denunciar a OEA, eles vão fazer um julgamento, votar recomendações, né? Fica ali a posição, mas eles não têm, organismos internacionais como a OEA ou a ONU não se sobrepõem aos países, aos governos nacionais, tá? Vale fazer a denúncia enquanto marcar a posição política. Está sendo feito isso aí. Agora, com relação ao cerco, ao possível cerco contra o Alexandre de Moraes, isso também nós fizemos essa análise uma vez no final do ano passado, que começou a haver a movimentação para o impeachment do Lula, ainda não tinha tomado as ruas, começou a tomar as ruas agora, o impeachment do Lula, e aí houve um movimento contrário naquela época, teve uma sinalização contrária ali, do seguinte sentido, já que é para ter impeachment, vamos impeachar o ministro do STF. Talvez vire uma guerra de impeachments. Uma briga entre eles, briga da esquerda radical com a esquerda fabiana, o centrão aí no meio dos dois, querendo tirar o máximo de proveito de um lado ou de outro, com o pé nas duas canoas, mais uma briga entre eles, a esquerda fabiana querendo tirar o Lula e a esquerda radical querendo tirar o ministro do STF da esquerda fabiana. Possivelmente a gente veja uma disputa de impeachments numa dessa. E nesse caso, né, citando o caso o Popó Bambam, o Brasil torce para a briga. E aí, nesse cenário, nós tivemos ontem a defesa do presidente Bolsonaro recorrendo, né, para afastar o ministro Alexandre de Moraes do inquérito, para os advogados do ex-presidente ministro, ao mesmo tempo, vítima, juiz do processo, aquilo tudo que a gente sempre falou. Foi feito esse pedido, concordo com o Canuto, também aqui é para marcar posicionamento, né? Não adianta falar, eu vou fazer, eles vão negar, então por isso eu não farei. Tem que fazer. E aí a gente já vê voltando à tona um assunto que, por conta da manifestação, ficou esquecido. O Estadão colocou lá, Lula precisa se desculpar por repugnante declaração contra o povo judeu. O petista comparou a ação de Israel em Gaza com o Holocausto. Nessa guerra de narrativas, né, o Canuto, e nessa guerra de interesses, resgatar um assunto tão necessário e tão precioso, me parece que não visa tão somente atender à injustiça cometida com o povo judeu, mas sim colocar o atual presidente na berlinda, né? Vamos lá, Cláudio. É o diversionismo, sabe? É o diversionismo de querer puxar o papo lá de novo para a história de Israel, atacar Israel de qualquer jeito. O Lula já apanhou no cenário internacional, está apanhando, sabe? O Israel, lá o primeiro-ministro de Israel já falou que o Bolsonaro poderia ajudar a resolver o problema. O Bolsonaro já fez o pedido de devolução do passaporte dele com um propósito específico, para que ele possa ir para Israel, só para isso. Ele não foi no CIPAC nos Estados Unidos, inclusive ele marcou a manifestação na Paulista no mesmo dia do CIPAC. Ele só quer ir para Israel consertar a cagada que o Lula fez. E nem isso deixaram. Até agora não se manifestaram. O Supremo até agora não deliberou. Outras coisas delibera assim, com uma urgência absurda, né? Mas para isso não houve deliberação. E é o que a gente vê no Brasil de hoje, né? No estado de coisa que a gente está. Está aqui. E a gente está fazendo uma leitura dos acontecimentos, a gente está lendo aquilo que foi publicado, aquilo que foi dito, e aquilo que não é dito, mas está ali nas entrelinhas,
né? O posicionamento da imprensa é para a gente poder entender efetivamente o que está acontecendo. Está aqui, ó, Poder 360. Fala o seguinte: Lula amplia apoio na Câmara e afasta a possibilidade de impeachment. Oposição começou em 2023 com metade da Câmara, mas a adesão caiu com a liberação de emendas, distribuição de cargos, e 19 deputados do PL não quiseram assinar o pedido. Bom, a matéria fala que deputados que não assinaram o pedido de impeachment, né? Fala de deputados que estão na base do governo e que assinaram o pedido de impeachment, e fica nisso. Na confusão, na luta entre o bem e o mal, a gente tem que acabar com a confusão, como diria o professor Olavo de Carvalho, né? Senão a gente só alimenta essa confusão entre o bem e o mal. E quando você lê essa matéria, parece que a base do Lula aumentou expressivamente, que o Lula agora tem votos e mais votos. Não. Eles falam que tão somente os 19 deputados do PL que não quiseram assinar lá o pedido de impeachment, como se fosse necessário, né, Canuto? A assinatura dos 19 deputados do PL para nós termos o pedido de impeachment sendo acatado. A verdade é que o pedido de impeachment é o maior pedido, até hoje na história do Brasil, a gente nunca teve tanta assinatura para um pedido de impeachment. O número é muito superior ao pedido, por exemplo, da Dilma para ser protocolado. Mas a imprensa vem dar, Canuto caiu, a imprensa vem dar a notícia como se isso fosse um aumento da base do atual presidente. O que de fato aconteceu? O Lula teve que liberar 20 bilhões agora. Ele acordou, fez um acordo com Arthur Lira para liberar esses 20 e tantos bilhões e vai também pedir agora que seja suspensa aquela questão da reoneração. O governo vinha tentando ganhar tempo, mas o Lula vai fazer um decreto suspendendo a reoneração. O governo tinha esperança de levar isso à votação, de fazer um novo decreto, mas no acordo para ele ter o apoio e resistir à questão do impeachment, ele simplesmente está tirando a reoneração. Outra coisa que é muito interessante em relação a isso tudo que a gente está vivendo, a essa guerra de narrativas, e aqui eu quero mostrar para vocês como um trabalho, quando ele é feito, ele acaba gerando frutos por algum tempo. A Jovem Pan News liderou entre os canais pagos a notícia, de notícia o ato do presidente Bolsonaro, o ato pela democracia, que a imprensa vem chamando de ato do presidente Bolsonaro, no domingo. A Globo News ficou em terceiro lugar, empatada com a Band News, e atrás também da CNN. E por que eu falo isso? Porque quem acompanha, por exemplo, a Jovem Pan nesses dias, nesse período, viu que ela mudou completamente o seu viés de cobertura, o seu viés de análise política. Mas ainda assim ela surfa naquela onda deixada pelo período, então, pré-eleição. Canuto, voltando a esses dois pontos, os pontos de narrativa. O Poder 360 traz essa narrativa, dizendo que o Lula aumentou o apoio, porque 19 deputados do PL não assinaram ali o pedido de impeachment. Eu falava que esse é o maior pedido de impeachment da história, muito superior ao número de assinaturas já coletadas em relação ao pedido da Dilma, por exemplo. Isso não seria impeditivo para o pedido de impeachment andar, depende agora do posicionamento do Arthur Lira. E a outra questão é que o governo, o atual presidente, liberou já 20 e tantos bilhões, o número contratado está entre 40 e 50, então já libera agora no primeiro trimestre esses 20 e poucos bilhões, numa conversa que ele teve com o Arthur Lira. E outra questão importante em relação a isso é a questão da reoneração. Tem uma notícia hoje dizendo que o governo vai suspender a reoneração. O Lula acordou com o Arthur Lira de suspender a reoneração, que era um pedido, um pleito da Câmara dos Deputados e dos senadores. Isso demonstra que o Lula está negociando e botando todas as suas fichas para segurar esse pedido de impeachment. Ao contrário do que diz a matéria, que o Lula conseguiu aumentar o apoio da base. A gente sabe como é que esse aumento veio, né? Bom, a matéria Poder 360 é de um jornalista ligado ao Burrol, né? Que não sei se ele está nos dois ainda, ou mudou só para esse Poder 360, claramente com viés esquerdista e claramente põe um viés na notícia otimista para o lado da esquerda. Lula amplia a base. O Centrão continua no mesmo lugar onde está. No mesmo lugar. Não é base nem deixa de ser base. Isso aí é um acordo que foi feito, possivelmente pontual, para uma coisa, votar, sei lá o quê, para, por exemplo, não votar o impeachment, que seja isso, mas se não cumprir o acordo, eles mudam também para o outro lado. Não é base, isso aí não é base. Isso é um acordo pontual. Lula amplia a base que liberou verba. Ora, todo mundo sabe que o Centrão quer cargo e verba. Emenda, né? No passado já teve que quis mensalão, né? Recebeu mensalão. Hoje em dia é emenda, que a gente sabe.
Então, a gente sabe, tem emendas parlamentares, cargos, e ele está distribuindo isso aí para tentar segurar o impeachment, né? Acendeu a luz amarela, ele liberou mais verba dos acordos que ele já tinha feito o acordo, mas não tinha cumprido. Lembrando que o Brasil teve um déficit de mais de 200 bilhões no ano passado, tem deputado acreditando que vai receber, né, que pegou cheque, negociou com o petista, pegou cheque e está acreditando que vai receber, só recebeu uma parte, ou parece que liberou aí ontem, né? Por causa da manifestação de domingo. Se não tivesse tido a manifestação, não liberaria. Eles ainda não estão com o PIDs na mão, reclamando do calote, e agora acreditam que ainda vão receber os outros 20 bi. Olha, eu acho que, mesmo que tenha outras manifestações, eu não sei se o governo vai ter dinheiro para pagar, tá? Porque com esse déficit, todo mundo sabe que a petralhada está sanguessugando o governo o máximo que pode. Eles sabem que não vão ficar muito tempo e estão lá sanguessugando. Vai ter dinheiro para pagar todas essas emendas aí? O cobertor é curto, você tapa aqui e descobre ali. Vai ter dinheiro ou não? O PT tem um histórico de caloteiro nas negociações, de dar calote, e aí vamos esperar para ver. A gente já sabe o filme, mas tem parlamentar que, assim, é o tal do me engana que eu gosto, mas gosta de ser enganado, gosta de tomar calote e está lá de novo negociando com esses caras. Enfim, é o que tem na mesa para hoje. Pois é, a gente nunca sabe se essa turma realmente acredita piamente no que a esquerda promete, ou se eles sabem de algo, ou esperam efetivamente que algo possa acontecer. Está aqui, ó. Nós temos que ficar atentos a tudo que vai acontecendo. Olha que notícia interessante. Empresas, preste atenção, Canuto, dizem que não sofreram coação para fechar acordos de leniência. Em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, as companhias envolvidas na Lava Jato não sustentaram a versão. As empresas que admitiram corrupção e pagamentos bilionários de propina durante os governos do PT informaram ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que não sofreram coação para assinar acordos de leniência com os procuradores do Ministério Público Federal responsáveis pela Operação Lava Jato. Representantes dessas empresas participaram na segunda-feira da audiência de conciliação judicial sigilosa no processo movido por partidos aliados do governo Lula, que tentam anular os ajustes com os quais as companhias aceitaram pagar multa para compensar os crimes e não serem processadas. Segundo a colunista do Globo, a Malu Gaspar, fontes que participaram das audiências disseram que nenhuma das empresas sustentou ter assinado os acordos sob coação. O argumento central do PSOL, do PCdoB, do Solidariedade, é que os acordos teriam sido feitos sob absoluta coação, num contexto que configuraria um estado de coisas inconstitucionais na petição inicial. Na petição inicial, os partidos aliados de Lula citam 19 vezes a suposta coação. Canuto, como é que você vê esse cenário? Aquilo que parecia ser líquido e certo não é mais líquido nem certo, e as empresas dizendo, olha, a gente não sofreu coação não, nós assumimos que houve corrupção no governo do PT. Mais uma pimentinha nesse cenário político, né? Mais uma pimentinha, mais uma mentira escancarada desses caras. Os partidos aí que apoiam o Lula alegaram uma mentira, né, num processo judicial. Aí chega lá, é como você falar assim, o Gustavo acusou não sei o quê. Você fala, eu não acusei nada, não. Vai lá, tá, testemunha, né? Olha, eles foram coagidos. Não, não fui coagido, não. Quer dizer, desmascara esses caras, desmascara mais uma vez outra mentira da esquerda. O que vai acontecer com a esquerda? Nada, né? No caso desse, deveria ter se aplicado um artigo da lei que chama litigância de má-fé. É esse tipo de coisa, entrar com processo e mentir, usar o processo para outros fins, para fins políticos, né? E chega lá, não é nada disso. Não é nada disso que eles estão alegando. Mas a gente sabe que hoje em dia, no Brasil de hoje, esquerdista não vai ser punido, o judiciário vai passar panos quentes, aí não é só a STF não, tá? São todas as instâncias do judiciário, aí muitas vezes porque o juiz não tem mais autonomia, recebe ordem de cima, assim como os policiais do aeroporto também recebem ordem de cima para interrogar jornalista, enfim, é a esculhambação jurídica que a gente tem hoje no Brasil e cada vez mais nossas instituições sendo enfraquecidas, porque esse tipo de coisa enfraquece as nossas instituições, isso tira a credibilidade, isso tira a legitimidade, tira o respeito e você vai enfraquecendo a nossa democracia. Quem fortalece, quem trabalha, quem está trabalhando para fortalecer a nossa democracia é o povo que sai na rua e que pede liberdade e fortalecimento das nossas instituições para que a nossa democracia se concretize ainda mais. Gustavo. Pois é, e aí, diante disso daqui, eu consigo vislumbrar aqui uma situação que eu acho que ela vai muito além do que essa confusão jurídica do Brasil.
Vamos lá, o ministro Toffoli foi quem aceitou essa denúncia de coação para favorecer a JF, e aí as empresas começaram a pedir também a suspensão do pagamento desses valores por conta da tese da coação. O Toffoli aceitou isso. Quando as empresas vêm a público e assumem que não houve coação, somente uma empresa está falando de coação, a gente começa a ter uma situação onde há versões distintas dentro do processo. É bom lembrar que o ministro Fux falou que os crimes ocorreram, os crimes aconteceram. O dinheiro que estava no apartamento do Gedel Vieira Lima era dinheiro de verdade, foi o que disse o ministro Fux. Se os crimes aconteceram, se as empresas dizem que elas fizeram um acordo porque realmente elas subornavam e elas não foram coagidas pela turma da Lava Jato, e aí entra esse outro elemento, a turma da Lava Jato, ou seja, a operação ela pode teoricamente ter errado no CEP, mas a operação investigou crimes verdadeiros, onde as empresas assumem que existe esse crime. Os desdobramentos disso podem ser imprevisíveis diante dessa zona jurídica que a gente vive no Brasil. O atual presidente da República, então, ele seria o líder, mais uma vez colocado aí como líder de um caso de corrupção que, durante anos e anos e anos, sangrou os cofres públicos brasileiros. Enfim, tudo isso que a gente vê abre uma série de possibilidades para tudo acontecer. A verdade é que hoje nós não temos nada acontecendo, no sentido daquilo que a gente espera, que a justiça seja feita. Mas as possibilidades ficam abertas. E as possibilidades estando abertas, pode surgir uma série de outras situações, inclusive um novo impeachment por conta da corrupção do atual presidente da República. Bom, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam na data de hoje, eu quero agradecer a você que está aqui. Eu sei que tem muita gente desesperada, tem muita gente não vendo solução nenhuma, tem muita gente achando que tudo acabou. Só que não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que muitas pessoas tinham um anseio de que as coisas acontecessem segundo o seu ponto de vista, porque segundo o seu ponto de vista seria o correto, seria o justo. E nós estamos nesse barco achando que muita injustiça acontece no Brasil. Só que nada é definitivo nesse país. E por mais que o cenário apresente uma visão horrível, né? Por mais que a foto do momento seja uma foto de um cenário horrível, muito pode acontecer. Se as coisas não aconteceram como nós desejaríamos, ou como nós desejávamos, né, no passado, é porque motivos existiram para isso não acontecer. Muito fácil nós fazermos uma leitura colocando a culpa em um ou em outro. Só que a gente está falando de um grande sistema que tem, inclusive, sofre influência internacional. É muito mais comandado até lá de fora do que aqui dentro. Vamos aguardar os desdobramentos disso tudo. Fato é que o povo brasileiro, mais uma vez, mostra que não está satisfeito com isso que vem acontecendo. E isso tem peso, sim. É claro que isso tem muito peso. Amanhã a gente está de volta nesse novo horário. Vamos fazer aqui, a partir de agora, às 9h45 da manhã, o nosso Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Obrigado, Canuto. Amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.